Bom dia a todos, estamos aqui na IEV para mais uma aula do nosso curso dos atributos de Deus, quão grande é o nosso Deus. Veremos hoje a lição 7. O tema da nossa lição é o ser de Deus, os atributos comunicáveis. Na aula passada nós vimos os atributos não comunicáveis, a onisciência, a onipresença. Hoje nós veremos aqueles atributos que Deus compartilha com o seu povo, compartilha com todos os que o recebem no seu coração, todos os que o aceitam como Senhor e Salvador. Vamos começar a aula, primeiramente, com uma oração, que o Senhor nos ajude no entendimento de tudo que vai ser falado aqui. Santo Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez para aprendermos a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta oportunidade tão preciosa de chegar a todos, Senhor, a todos, não só os irmãos, mas todos que estão interessados em aprender mais de Ti, em ter comunhão contigo. Senhor, obrigado por este recurso, obrigado por todos que estão aqui no estúdio, ajudando nessa gravação, Senhor. Queremos Te pedir, ó Pai, abre o nosso coração para que possamos aprender, Senhor, tudo o que vai ser falado, não só como informação, não só como um ensino, mas que seja, acima de tudo, como algo que nos enriquece, algo que nos aquece o coração, que nos prepara para sermos melhores discípulos, melhores servos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto básico da nossa lição de hoje se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Atributos comunicáveis que Deus compartilha são a veracidade, o amor, a santidade e a justiça. Antes de entrarmos no primeiro, deixa eu falar à guisa de introdução que nós não devemos entender esses atributos como isoladamente, como separadamente, mas como atributos que formam um conjunto, que unidos, entrelaçados, nos dão um quadro geral da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Eles não podem ser entendidos separadamente. Se nós enxergarmos, entendermos esses atributos em conjunto, vai ficar muito mais fácil. No começo, talvez isso não seja claro, mas à medida que a aula vai transcorrendo, ou no transcorrer da exposição, isso vai ficar cada vez mais claro para todos vocês. O primeiro atributo, que é chamada veracidade. Veracidade significa verdade. A lição define que Deus, sendo verdade, Ele é o parâmetro, é o referencial nosso, que nós temos para dizer se algo é realmente a verdade. O versículo básico é o famoso João 14, 6, uma das declarações mais fortes, mais impactantes de Jesus que existe na Bíblia, mas uma das maiores declarações de todo o seu ministério. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que significa isso? Com esta declaração, Jesus ele está afirmando muitas coisas. Não só, primeiramente, que não há outro caminho para a verdade, para se chegar ao Pai, para a salvação, que não seja Ele. Ele é o único caminho. Não há outro. Ele é o caminho para a vida. Ele está dizendo que nele há vida, nele há verdade. Ele está mostrando que essas coisas caminham juntas. Você estando no caminho, você tem a verdade e a vida. Certo? Mas aí nós podemos pensar, né? É uma questão que muitas pessoas pensaram ao longo do tempo, o que é a verdade? Nós podemos pensar, a verdade, o que sai nos jornais, nas notícias dos jornais todos os dias, não é verdade? Sim, mas é diferente a verdade que nós lemos nos jornais de que quando nós estamos lendo a palavra, conhecendo Jesus, lendo as declarações. Quando nós lemos o Evangelho, aquilo produz em nós uma sensação muito diferente
de nós estarmos simplesmente lendo um jornal, lendo um livro de história ou lendo uma revista. As declarações da Bíblia, elas nos alimentam, elas nos enriquecem, elas nos falam algo, nos ensinam algo sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a vida. Então, trata-se, é uma leitura diferente, é um alimento verdadeiro. Jesus, por isso que ele disse, eu sou o pão da vida. Conhecer Jesus significa que você conhece o verdadeiro sentido da vida, conhece por que você existe, para que você foi criado. Nesse sentido que ele está dizendo que é a verdade. Ele é a verdade não fica superada. Se você pega um jornal de 30 anos, de 40 anos atrás, você vai ver que aquelas pessoas, todos os fatos que estão sendo narrados lá, eles estão hoje não interessam mais, aquelas pessoas lá não estão mais na mídia, aquelas pessoas não são mais faladas, enfim, aquele assunto não serve mais para hoje. É algo que ficou superado. O fato de você não saber uma notícia, isso não afeta a sua vida profundamente, não afeta muito menos a sua eternidade. Com a Bíblia, com o Evangelho, é diferente. A Bíblia não fica ultrapassada, porque os ensinamentos que ela tem, as informações que tem nela, todo o conhecimento que tem nela, ele serve não só para hoje, mas ele serve para a nossa vida, para todos os aspectos da nossa vida, e serve para nosso futuro. Não só o futuro aqui, mas o que a Bíblia contém é fundamental para a nossa eternidade, para a vida futura, depois desta vida. Por isso, nós dizemos a Bíblia é o livro da vida, que é o livro que contém a verdade. Jesus não estabeleceu a verdade através de argumentos, de conversa, de discussão. Ele estabeleceu essa verdade através de uma ação, de ter vindo ao mundo e se entregado por nós, morrido pelos nossos pecados e ressuscitado. É assim que a verdade de Deus se estabelece, não através simplesmente de argumentos, né? Jesus tinha autoridade para falar isso, porque ele não veio aqui, quando ele falava aquilo, várias declarações, a gente vê no Evangelho de João, ele fala, eu não vim aqui por mim mesmo, eu estou aqui amando de meu Pai. Ele fala, as palavras que eu estou falando não são de mim, mas meu Pai me orientou para dizer essas coisas. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, a diferença dele é que ele não era deste mundo. Então, por ele estar firmado em Deus, sendo Deus, andando, sendo Deus entre nós, ele estava capacitado, plenamente habilitado para fazer uma afirmação tão forte como essa. Eu sou a verdade. Sabemos que no nosso mundo, né, esse assunto ele gera muita discussão e nós vemos, é comum a gente, quando vai falar de Deus para alguém, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês, você vai falar de Deus, que Jesus é a verdade, o caminho, e aí você é questionado, e a pessoa questiona, fala, não existe uma verdade, a verdade é relativa, cada um tem a sua, não existe a verdade. Mas quando as pessoas estão falando isso, quando contra-argumentam contra nós, elas estão querendo dizer, né, baseados no conhecimento humano, baseado no que a filosofia diz, no que diz a imprensa, muitas pessoas ligadas às ciências humanas que falam isso porque estão baseados no conhecimento humano, na percepção humana. Mas o que ocorre? Se você for pensar, se nós formos tentar buscar a verdade baseados em nós, se o homem for buscar a verdade baseado nos seus pensamentos, nas suas ideias, nas suas opiniões, não vai ser encontrada a verdade. No máximo fica só numa especulação vaga. Não vai ser encontrado a verdade assim. Tem aquela passagem famosa quando Pilatos pergunta, Jesus fala para Pilatos, eu sou a verdade, e Pilatos fala o que é a verdade. Nós temos a impressão ali que vai começar um debate, uma discussão. Mas não é isso. Jesus veio estabelecer a verdade justamente com a sua entrega, com a obra do Calvário, com a obra da redenção. Sem isso, sem Jesus não haveria.
Sem Jesus, tudo continuaria como sendo apenas uma discussão, cada um teria a sua própria opinião e não se estabelece a verdade. Mas, graças a Deus, nós temos esta garantia, porque quando Jesus ele aparece aos apóstolos, ele aparece ressuscitado e glorificado, é como se ele estivesse mostrando, olha só, eu sou diferente, não faço parte desse mundo, eu estou além deste mundo, certo? Ele está estabelecendo um parâmetro novo de entender as coisas. Então, quando as pessoas dizem, quando alguém fala que não existe verdade, que a verdade é relativa, está ofendendo a Deus. A pessoa está desprezando a obra de salvação, está desprezando o Evangelho, a salvação. Está falando isso erradamente, erroneamente, baseada em suas próprias opiniões. A verdade, ela não é conseguida através do raciocínio próprio do homem. Por quê? O raciocínio do homem, ele é falho, ele não abrange todas as coisas, então fica tudo sempre uma mera opinião, são perspectivas, são discussões, ficam a mera especulação, que é o que nós vemos na filosofia. Os filósofos, pensadores, eles não acreditam na verdade. Por quê? Porque eles estão fora de Deus. Então, estando fora de Deus, para eles tudo fica sendo sempre relativo. Mas a partir de Jesus Cristo, quando Jesus aparece aos homens, ressuscitado, glorificado, ele está justamente afirmando isso, né? Dizer que não existe verdade não tem cabimento, porque ele mesmo disse, para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Depois daquele dia, depois daquele domingo, da ressurreição, da glorificação, quando Jesus é visto e ele conversa com os apóstolos e até come com eles, a partir daquele dia a condição do homem muda. Ninguém pode mais se acomodar dizendo que não há verdade, dizendo que é relativa. Não, Jesus veio para isso, para estabelecer um chão firme, um solo em que nós podemos, a partir daí, fundamentar um sentido para a vida, um foco, certo? Sem a verdade, tudo fica exatamente o que nós vemos que acontece no mundo, esta crise de valores, as pessoas não acreditam, não têm valores firmes, ficam dizendo que os valores são relativos, mas isso não é verdade. Jesus, ele veio trazer exatamente isso que faz tanta falta no mundo. Como ele disse em João 8, 31, 32, o versículo conhecido, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará exatamente desse engano, da mentira, da aparência do mundo. Nós vemos isso em pessoas, existem muitas pessoas que têm uma vida correta, trabalham, cumprem com seus deveres, conseguem tudo o que desejam, mas sempre tem aquela sensação de que o que elas estão fazendo não tem fundamento, que aquilo não fundamenta a verdade, que aquilo não tem sentido, que aquilo não tem valor. Exatamente, sem esta revelação de Jesus em nós, sem essa certeza, as coisas perdem validade. Tudo fica assim efêmero, não tem assim, você não tem um fundamento para a partir daí conseguir ter ideais, né? Mas o que Jesus fez exatamente como diz o Salmo 40, eu gosto do Salmo 40, versículo 2, ele fala: Ele me tirou de um atoleiro de lama e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós experimentamos a conversão e passamos pelo novo nascimento, o que acontece? Nós deslocamos o foco. Antes da conversão, nós víamos e entendíamos todas as coisas a partir do ponto de vista nosso, do ponto de vista do homem. Quando nós começamos a conhecer, a andar na verdade, a conhecer Jesus, a compartilhar cada vez mais, ele compartilha cada vez mais da verdade dele, começamos a conhecer a verdade da salvação, é deslocado esse foco, nós começamos a enxergar, a entender, a ver as coisas a partir de Deus, do ângulo de Deus, a partir de Jesus. E isso nos dá uma sensação de estar num chão firme, de estar na rocha firme,
porque sabemos que estamos bem firmados, né? Essa é uma verdade poderosa. Nós precisamos, qual seria a aplicação disso para as nossas vidas, né? Nós precisamos viver diante desse mundo tão relativo em que as pessoas questionam, esse mundo onde falta essa verdade, onde as pessoas não creem. Nós precisamos viver essa verdade, essa declaração, para ela ter poder em nossas vidas. Precisamos viver essa declaração diariamente, meditando nela, testemunhando, proclamando, amando essa verdade e sendo gratos no nosso coração por termos recebido, né, essa dádiva tão grande, por termos, a partir de agora, um direcionamento, sentido para nossas vidas. Temos de nos regozijar nesta verdade, né? Esta declaração de Jesus nunca pode ser dentro de nós apenas uma informação, como outra qualquer, porque de informação esse mundo já está muito cheio. O que falta ao mundo justamente é a verdade de Jesus. Eu gosto muito daquela passagem quando Paulo ele vai em Atenas, no livro de Atos 17, Paulo ele vai em Atenas e justamente ele chega ali, estava havendo uma discussão de dois grupos de pensadores ali, de filósofos que gostavam de ficar discutindo, epicureus, tinha o lado dos epicureus, do outro lado os estoicos, e a palavra diz que a palavra dele, né, a mensagem de Paulo não foi bem recebida, eles como que desprezaram, né? Mas isso é comovente ler essa passagem, porque de todos os públicos que Paulo pregou, aquelas eram as pessoas que eram para estar mais abertas à mensagem de Deus, à mensagem da salvação, à mensagem da verdade, né? Paulo estava levando ali em Atenas justamente aquilo que eles estavam procurando, estavam ali discutindo, né? E Paulo estava com a mensagem: olha, não é assim, não é vocês especulando, ficando aí refletindo e argumentando que vocês vão chegar na verdade. A verdade está em Cristo, ressuscitado e glorificado. Não precisam mais, não é inútil toda a discussão, né? Infelizmente, nós sabemos aquelas pessoas, os filósofos, preferiram não ouvir as palavras do homem de Deus, não preferiram ouvir a mensagem de Deus, preferiram ficar nas suas argumentações, nos seus debates infindos, né? E nós vemos a filosofia, em todos esses séculos, ela criou um monte de sistemas, um monte de teorias e continua sem chegar na verdade. Não chegaram e não chegarão nunca, porque a verdade não está fundada, não se encontra dentro do homem, mas se encontra em Deus, na revelação dele, no Filho dele, em Jesus Cristo. Daí a advertência que Jesus faz em João 8:24. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, exatamente, ele está falando eu sou, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, quando Moisés fala para Deus: como é que eu vou me apresentar para o povo? Para apresentar ao meu povo, que autoridade? Eles falam: diga que eu sou o que sou, não precisa de mais nenhuma explicação, eu sou. Jesus precisa ser dentro de nós aquele que é a verdade, não um mero resolvedor de problemas para nós recorrermos em nossos momentos de dor. Não, Jesus precisa ser a verdade total do mundo. Isso que vai nos fazer perseverar, nos manter firmes diante de toda a oposição que nós encontraremos no mundo, que o mundo se opõe realmente a esta verdade, né, com todas as suas forças. Vamos para o segundo atributo de Deus, que é o amor. Certo? Segundo atributo. Versículos 1, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Muito famoso, né? E primeira carta de João 4:8, Deus é amor. Nós sabemos que esse é um tema mais grandioso, né? Tudo que eu falar aqui, nenhum homem vai conseguir
abarcar tudo, esgotar esse tema, porque falar do amor de Deus é falar de algo que é infinito, é falar de algo que está além da capacidade intelectual de qualquer pessoa, né? Mas nós vamos aqui ver alguns aspectos que nos ajudam, né? Nos dão uma luz dentro desse tema que é tão vasto, né? Quando nós dizemos, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, significa que, apesar de tudo, mesmo sabendo, Deus sabendo de antemão que a mensagem dele ia ser recusada, que a maioria das pessoas não iam entender mal, mas mesmo assim, ele se doou. Mesmo nós sabemos da santidade de Deus, quanto Deus é santo, o quanto ele odeia o pecado, mesmo sabendo o quanto a aversão de Deus ao pecado, mas mesmo assim o amor dele é de tal dimensão que superou isso dentro dele. Deus supera até a sua aversão ao pecado por causa do amor. Quando João diz, Deus é amor, nós não podemos entender o amor como um sentimento. Nós costumamos pensar amor como um sentimento, né? Porque é um sentimento que varia. Mas o amor de Deus, ele não é um sentimento, ele ama porque é da sua natureza amar, é a essência de Deus amar. Então não é um amor que hoje está de um jeito, amanhã está do outro, mas é a essência de Deus amar, então ele não pode não amar. Características que tem o amor de Deus. O amor de Deus, nós podemos enumerar algumas, ele não é influenciado pelo que acontece, pelo que deixa de ocorrer. O amor de Deus, se ele fosse influenciado, ele seria condicional. O amor dele não é condicionado. Deuteronômio 7:78. Eu amei vocês, não pelo que vocês fizeram, não porque vocês eram um grande povo, mas porque eu amei. Ele fala do amor dele por Jacó, pelos antepassados do povo escolhido, né? O amor de Deus é eterno. Jeremias 31:3, ele fala, eu te amei com amor eterno. Nós pensamos geralmente na eternidade em termos de algo que é para o futuro, mas eu te amei com amor eterno significa Deus amou o povo dele antes de todas as coisas, antes de ter criado todas as coisas. Aquele amor pelo povo dele já estava dentro dele, na eternidade passada, não é limitado, né? O amor de Deus é soberano. Romanos 9:13, quando Deus estabelece o princípio da eleição. Amei Jacó, rejeitei Esaú. O amor de Deus, ele não seguia pela vontade, por ordem nenhuma, por coação. Ele estabeleceu assim, desde toda a eternidade. É um amor soberano. Mesmo que para nós seja às vezes difícil entender, mas é uma característica do amor de Deus. É infinito, né? Efésios diz, mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida nova em Cristo, né? É infinito, quer dizer, não dá para medir a extensão deste amor. É imutável. Tiago 1:17, né? Deus que não muda como sombras inconstantes. É um amor que permanece. Deus não deixou de amar o primeiro casal quando eles pecaram, mas aquele amor se manteve. Deus não poderia ter feito, este casal errou, então vamos acabar, destruir e criar outro. Deus não faz rascunho. Ele amou o primeiro homem desde sempre, então ele manteve o plano, e houve perdão. O amor de Deus, ele não muda de uma hora para outra por causa de um fato, de um acontecimento. Porque Deus tem essa capacidade, porque nós dizemos, né, que o amor de Deus é muito maior do que nós podemos entender, maior do que qualquer pessoa. Ninguém pode no mundo se igualar. Porque o amor de Deus, ele está relacionado a outro atributo dele, que é a onisciência. Ele conhece tudo, de todas as pessoas profundamente. Então, por ter esse conhecimento, só ele está apto a amar, a nos amar, porque ele, nos conhecendo profundamente, sabe o que é melhor para nós. Então, seria como quando nós recebemos um presente e a pessoa, quem está nos presenteando, fala, olha, eu
eu procurei saber, eu pesquisei quais são os seus gostos, as suas preferências, as suas necessidades, o que você gosta, o que você não gosta, o que é útil para você. Então, com base nisso, eu comprei esse presente. Quando ocorre isso, você se sente querido, você se sente estimado, amado por aquela pessoa, do que quando alguém fala, eu não sabia o que comprar, comprei qualquer coisa para você. No caso de Deus, é isso que ele fez. Ele, conhecendo-nos profundamente, ele viu toda a miséria que existe dentro de nós, todo o problema que todo ser humano tem dentro dele, a marca do pecado, da queda, a corrupção que tem. Então, ele viu o que seria a maior expressão de amor. Ele deu o melhor que ele poderia dar, se deu a si mesmo em seu filho, porque ele sabia que isto é o melhor para nós, o que seria exatamente a única coisa que poderia nos salvar, tirar o homem dessa condição de miséria que se encontra, né? O que nós podemos ver quando Jesus ele está diante de Jerusalém e ele faz aquele lamento, né? Ele fala, Jerusalém, quantas vezes eu quis trazer os seus filhos, acolher os seus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Essa é uma expressão do amor de Deus, de Jesus, expressando, enquanto estava na terra, expressando o seu amor. O amor de Deus, ele não vê só o presente, não vê só uma necessidade visível, uma necessidade material, mas o amor de Deus, ele abarca o todo, a eternidade. Ele não vê só a pessoa naquele momento. Então, Jesus estava expressando a tristeza dele por Israel, pelo povo dele ter desprezado. Ele estava pensando nos profetas antigos que foram desprezados. Ele estava vendo a destruição futura de Jerusalém, e aquilo compadeceu o seu coração, né? Aquilo ele se sentiu chocado. Por isso que amar é um mandamento. Amar, para nós, não é uma opção, é mandamento, porque é através do amor de Deus em nós que nós conseguimos sair, transcender essa condição de estreita, de limitados, de corrompidos, de pessoas fechadas. E nós, através desse amor, nós temos comunhão com os nossos irmãos, com todos, com o nosso próximo e com Deus. Não é? Um dia eu vi uma vez uma pregação, uma frase que me impressionou, que foi: o amor de Deus nos faz ver as pessoas como pessoas. Isso eu achei bastante profundo isso, né? Com a base, quando nós temos o amor de Deus, entendemos o amor de Deus por nós, é que nós podemos olhar o próximo com profundidade, ver exatamente o que ele é, ver que ele é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e que precisa de salvação. Através do amor de Deus, nós pensamos não só nas necessidades materiais, mas na eternidade da pessoa, na vida eterna, na salvação da sua alma, né? Você ajudar uma pessoa que está em dificuldade, que está passando necessidades, é uma demonstração de amor. Mas você se preocupar com a salvação da vida eterna dessa pessoa, é uma demonstração maior ainda, né? Então, por isso é que quando Paulo fala, né, ainda que você faça todas as coisas, que você dê todo o seu dinheiro, que você se sacrifique, mas sem amor, nada é válido. Nós não podemos fazer nada fora do amor de Deus. Todo o bem que nós fizermos de caridade, de ajuda, de prestar assistência, sem o amor de Deus, sem o amor, se aquilo não for inspirado pelo amor de Deus em nós, aquilo não tem validade, porque só a partir do amor de Deus é que nós podemos ser bons, fazer o bem realmente, né? Quando nós vemos alguém ajudando uma pessoa, nós não sabemos o que está passando no coração da pessoa, se ela está querendo com aquilo ser elogiado, nós não vemos nada. Por isso, todos os nossos atos, toda demonstração de amor fora de Deus não tem valor para Deus. Nós só podemos fazer o bem em Deus, em Cristo. Por isso que quando Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. É exatamente isso, né? Essa é a questão, né? Eu aprecio bastante o comentário que Martinho Lutero fez, um comentário sobre o Salmo 23, né? A respeito do cuidado do pastor com as suas ovelhas, né? Ele fala assim: todo pastor
pastor, ele vai atrás da ovelha que se perde, né? Mas ele fala, o que move Deus aí atrás da ovelha perdida, Deus tem uma disposição 1000 vezes maior que um pastor quando vai buscar sua ovelha. A disposição de Deus de buscar a ovelha perdida é infinitamente maior, né? Assim se revela o amor de Deus. E para nós apreciarmos, termos uma concepção que se aproxima mais da verdade, desse amor tão imenso, nós precisamos olhar para a cruz e ver todo o horror do pecado. Muitas vezes fica difícil para nós apreciarmos o que é o amor de Deus, a infinidade do amor de Deus, a imensidão, porque nós não temos, às vezes, noção de quão horrível é o pecado. Se nós não tivermos essa noção, se o pecado para nós for algo com um problema, um pequeno problema, algo sem importância, nós não vamos entender, chegar nem perto de entender a grandeza desse amor de Deus por nós. Então, é imprescindível nós sabermos, estarmos cientes do quão o pecado é repugnante, é horrível a Deus. Só assim nós vamos aprender um pouco disso tudo, né? Vamos agora para o terceiro atributo, que é a santidade de Deus. Isaías 6:3, Abacuque 1:13. Sempre quando nós falamos em santidade de Deus, sempre um assunto, um trecho da Bíblia que vem, a passagem famosa de Isaías, no capítulo 6, onde ele narra quando ele estava no templo e ele tem a visão da santidade de Deus, né? A palavra santo, ela tem muito significado. Se for traduzido do original do hebraico para a nossa língua, não vai ter um significado só, mas o que tem o sentido, né, a conotação que tem seria separado, algo único, especial, consagrado, exclusivo, diferente e transcendente, né? Separado de tudo que é vulgar, de tudo que é profano, né? Então Isaías, ele narra que ele estava no templo, de repente ele tem a visão de Deus no seu trono, em glória, em majestade, e rodeado de serafins, né? E aquela visão deixa ele atordoado, né? No capítulo anterior, Isaías, ele tinha proferido os ais, né? Ele fala, ai de vocês, ele repreendendo o povo dele, ai dos bêbados, ai dos que oprimem os pobres, dos que exploram os pobres, ai dos que chamam o mal de bem de mal. Ele se sentia, ele era um homem, aos olhos do povo, ele era um homem santo, um homem íntegro. Mas quando ele se viu diante da santidade de Deus, ele cai no chão prostrado. Ele diz, ai de mim, de ver aquela cena, né? Os serafins, aqueles seres de 6 asas, né? A palavra serafim quer dizer aqueles que ardem. Então ele vê aqueles seres ardentes em volta de Deus, aquela apoteose de glória, aquilo derruba ele totalmente. Foi no confrontado com a santidade de Deus, é que Isaías, ele vê a sua própria pecaminosidade, toda a sua miséria, tudo o contraste enorme entre ele e o homem, né? Aquilo derrubou ele fala, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros, né? Lábios impuros não significa só palavras torpes, palavrões, palavras de baixo calão. Lábios impuros significa, ele entendeu tudo quanto a gente fala, sai da nossa boca, que é assuntos vulgares, que é assuntos que não transcendem, que não diz respeito à eternidade, coisas mesquinhas do dia a dia. Então, só isso já faz alguém de lábios impuros diante de Deus, né? Então, ele compreendeu tudo aquilo, né? Aquela visão deu a ele um sentido de estar pronto para o serviço, né? Deus pergunta, a quem enviarei? Ele se prontifica, eu estarei pronto. A visão da santidade de Deus impressionou
ele de tal forma que ele se sente preparado para o ministério, preparado para ouvir o que Deus ia falar para ele, né? E nós entendemos, então, ser santo. A santidade é um dos atributos considerados o mais importante, é o atributo do qual todos os outros atributos de Deus estão ligados, né? O amor dele é santo, a justiça dele é santa, a ira dele é santa, todos, né? A misericórdia dele é santa. Ser santo, para nós, é bem mais, né, no sentido bíblico, é muito mais do que ser uma pessoa correta, fazer as coisas corretas, vai além da moralidade, não é simplesmente uma pureza moral. Ser santo é ter um modo de vida que diferencia do mundo, você ter gostos e preferências, inclinações totalmente diferentes do mundo, é rejeitar não só as coisas que o mundo sabe que são ruins, mas rejeitar muitas coisas que o mundo considera como boas, mas que sabemos que não são, que para Deus não são. Nós devemos ser exemplo de santidade na Bíblia, quando nós vemos que Noé, Enoque, os apóstolos, eles foram homens santos, eles se diferenciavam, eles ouviam a voz de Deus, eles faziam as escolhas deles, os valores deles, as decisões com base sempre em Deus, o que Deus acharia disso. Isso é que faz de um homem santo. Um homem santo simplesmente com a sua postura já denuncia o mal do mundo, né? Como nos dizem no capítulo 11 de Hebreus, quando é falado toda a galeria dos heróis da fé, né? Noé. É dito que Noé denunciou o mundo com sua atitude, simplesmente a atitude denunciou, condenou o mundo. A nossa atitude, a atitude da igreja, a atitude nós como povo de Deus tem que ser também uma atitude que não é diretamente condenar o mundo, mas a postura santa imediatamente já denuncia o vazio do mundo, a mentira do mundo, o engano, a futilidade do mundo. Ser santo é isso, né? É uma coisa que afeta toda a sua pessoa. É importante para nós. A igreja, ela precisa ter essa santidade, né? Quando vem algumas pessoas falam que a igreja tem que ser parecida com o mundo, que o crente tem que ser parecido com o mundo, isso é um tanto perigoso, né? Porque se nós nos parecermos com o mundo, como é que que o mundo vai ver que nós somos diferentes, né? Oswald Smith, ele falou uma coisa interessante, ele fala, os momentos na história em que a igreja mais fez bem ao mundo são os momentos que ela mais se diferenciou do mundo. É se diferenciando, é se santificando que o mundo vai ver que nós somos pessoas de Deus, pessoas que somos separados, pessoas que gozamos das bênçãos de Deus, nós desfrutamos da presença de Deus em nossas vidas, então os nossos valores são diferentes, né? Hebreus 12, 14, que diz, é citado aqui, sem santidade ninguém verá a Deus, certo? É falado isso quando o autor de Hebreus cita isso, depois ele cita o caso de Esaú. Então, Esaú, ele teve uma demonstração de falta de santidade, ele trocou a bênção dele por um prato de comida, ele fala, sejam santos, sem santidade vocês não verão, vocês deixaram a sensualidade, os valores do mundo secular tomar conta de vocês e vocês não verão a Deus, vocês poderão eventualmente perder a salvação se não mantiverem a santidade, essa diferença. E é exatamente isso, quando o cristão ele fica parecido com o mundo, quando ele começa a andar com o mundo, gostar do mundo, ele acaba enfraquecendo na fé. A fé se alimenta da santidade e a santidade se alimenta da fé. Quando o crente anda no mundo, ele acaba se amoldando aos padrões do mundo e isso vai fazendo com que ele não veja mais a necessidade de Deus, o quão Deus é importante para o mundo. É por isso que existem muitas pessoas que questionam, que não creem nos milagres e falam isso, e argumentam, Deus não pode fazer milagre porque ele vai, de certa forma, ele vai quebrar a própria ordem, ele vai interferir na própria ordem que ele criou. Mas por quê? Mas nós que vemos a pessoa que se santifica, nós que andamos com Deus, vemos
todo o pecado, todo o mal que o pecado tem feito no mundo, toda a bagunça, a desestrutura que existe no mundo pela entrada do pecado, pelo mal. Então nós cremos na intervenção de Deus, nos milagres de Deus ainda hoje, porque nós não estamos inseridos no mundo. Então nós vemos que não há ordem nenhuma. Era para estar em ordem, mas o mundo está em total desordem por causa do pecado. Então, tendo consciência disso, nós cremos no milagre e nas intervenções de Deus, na atuação de Deus na nossa vida. Justamente para Deus ser aquele que corrige. Ele intervém no mundo porque é necessário para corrigir todo esse caos que existe, né? Então, sem santidade, a fé, sempre onde não há santidade, a fé vai estar baixa. Sempre onde há bastante fé, há santidade também. Muito bem, vamos para o quarto atributo, que é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela está também ligada à sua onisciência, à sua onipotência, porque justamente por Deus saber todas as coisas, só ele está apto para ser justo, porque ele sabe os motivos, tudo que motiva alguém a cometer um crime, a infringir a lei, a tentar contra o outro, fazer o mal. Então, Deus, por ser onipotente, ser onisciente, ele sabe, ele pode julgar. A Bíblia fala que a nossa justiça, a justiça do homem, ela é trapo de imundícia, ela é falha. Porque por mais íntegro que seja um juiz, quando ele está diante ali de um réu, quando ele vai pronunciar a sentença, ele não está sabendo, ele não sabe o que motivou aquele réu a cometer tal crime, ele não sabe qual o passado, a mente dele, os valores, ele não sabe, ele também não sabe quando ele dá aquela sentença, aquela condenação, de quanto tempo vai ficar na prisão, ele não está sabendo se aquilo vai ser bom, se aquilo vai fazer justiça, ou seja, pela nossa própria limitação de seres corrompidos, de seres limitados, nós não podemos fazer justiça. A justiça do homem é sempre uma ficção, é algo que vai sempre, por mais elevada que seja, vai ser sempre algo aparente. Mas a palavra diz, né, no último dia, todas as intenções dos corações serão todas reveladas, tudo será revelado, tudo vai estar exposto aos olhos de Deus. Então, por isso mesmo, vai ser feita a justiça completa, não vai haver nada oculto. Certo? Temos várias passagens, o Salmo 19, versículo 8, fala: os preceitos do Senhor são justos. Salmo 67, versículo 4, pois governas os povos com justiça. Várias passagens da Bíblia, dos Salmos principalmente, celebram, se regozijam na justiça de Deus, né? Nesse atributo que Deus tem de fazer justiça, né? Então, Deus, nele não há injustiça. E Deus demonstrou a sua máxima justiça justamente no Calvário, ao entregar, não só entregar o seu próprio Filho, mas no que houve depois, na ressurreição e na glorificação de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, poderia-se alguém questionar, para falar, mas ele era um santo e ele teve que pagar pelos erros dos outros. Não, mas ele foi ressuscitado. Então Deus confirmou aí a justiça dele, confirmou que ele faz distinção entre aquele que serve e o que não serve. E mais ainda, né, se alguém pudesse argumentar dizendo, mas Jesus fez todas aquelas coisas, ele sofreu a morte mais horrível simplesmente para voltar ao estado anterior que ele estava de vivo? Não. Jesus foi ressuscitado, glorificado e exaltado acima de todo principado e potestade. Jesus, com isso, Deus quis mostrar que ele faz a justiça completa. Jesus, ele foi ressuscitado para estar acima de toda e qualquer poder que possa haver nos céus e na terra. Ele sofreu aquilo que ele não era para ele sofrer, mas Deus demonstrou a sua justiça, glorificando e exaltando ele.
Isso não é só um detalhe, é importante isso, nós termos a visão disso, né? A exaltação de Jesus acima de todas as coisas, né? E isso aponta para o futuro, onde tudo vai ser, Deus vai executar a reordenação total de todas as coisas, criar novos céus e novos terras, novos céus e nova terra, a fim de que Deus seja tudo em todos, né? 1 Coríntios 15, quando Paulo fala da transformação dos nossos corpos, é necessário que os nossos corpos sejam também glorificados. Tudo isso, no final, é para que se evidencie, que não se tenha dúvida alguma da justiça de Deus revelada no Evangelho, em todo o seu plano, né? O plano de Deus, da salvação, da redenção, ele visa um dos principais aspectos, é enaltecer a justiça de Deus. E que para nós, o que seria uma pessoa justa? O mundo é diferente, um pouco diferente que o mundo pensa, uma pessoa justa. O que é uma pessoa justa para o mundo? Uma pessoa correta, que faz julgamentos corretos diante de uma situação, quando tem que julgar, quando é solicitado. Mas no Evangelho, né, para Deus, ser biblicamente uma pessoa justa é uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, é uma pessoa que em todas as suas decisões, tudo que ela pensa, tudo que ela faz sempre pensando em Deus, o que seria o melhor para Deus. Vamos aqui, Romanos 1,17. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ser justo para Deus é ser uma pessoa que anda no temor de Deus, é uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem um temor, é um temor que a faz, que influencia todos os seus atos. É uma pessoa que glorifica a Deus com a sua vida. 1 João 3,7, aquele que pratica a justiça é justo, como ele, Deus, é justo, pratica a justiça. Em Hebreus 11,32, que nós vemos ali a relação de todos os homens que andaram com Deus, é falado Hebreus 11,32. Essa galeria de homens são um exemplo para nós. Homens que fala aqui, que fala ali, 11,32. Pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Esses homens, todos esses homens do Antigo Testamento que estão relacionados ali no capítulo 11 de Hebreus, o que eles têm de diferente de outros personagens da história famosos, como um Alexandre, Júlio César, Napoleão? Esses personagens da história, o que eles fizeram abrangia apenas o mundo, apenas a existência aqui do mundo. Eles fizeram, vários personagens da história fizeram benfeitorias, fizeram boas obras, mas aquilo se limitava ao mundo, não transcendia o mundo. Ao passo que todos esses que estão mencionados no capítulo 11 de Hebreus, eles tinham Deus como centro de suas vidas. O que fazia eles de diferente? Qual a diferença deles? Eles exaltaram o nome de Deus no mundo, eles viveram pela fé, viveram com um objetivo que vai além deste mundo, com um objetivo transcendente. Eles visavam a Jerusalém celestial, por isso que fala até, o mundo não era digno deles, eles foram homens de um nível mais alto do que qualquer outro personagem da história. E esses homens são modelos, eles estão sendo relatados ali para nos inspirarem a também agirmos segundo este padrão de justiça, né? Para concluir, nós vemos que, como eu tinha falado no início, né, todos esses atributos eles formam o todo de Deus e nos ajudam a entender o que Deus, conhecendo esses atributos, nós conhecemos o que Deus espera de nós nas nossas vidas, né? Temos ali o que Paulo fala em 1 Coríntios, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que a nossa dentro disso tudo, né? O nosso dever, a nossa meta tem que ser espelhar. Conhecendo esses atributos, nós estamos preparados, nós nos preparamos, conhecendo mais a Deus, nós nos preparamos para espelhar Deus, refletir Deus em nossas vidas, vivendo estes atributos, não só como conhecimento, mas praticando principalmente.
Muito obrigado a todos por esta aula, pela presença de vocês, e que estejamos prontos para a próxima aula. Até mais.